Quero começar mostrando esta matéria, este título que diz o seguinte: alta do dólar reduz poder de compra das famílias mais pobres. Afinal de contas, que família que está sendo defendida? Porque assim, provavelmente não é a sua, hein? Bora pro vídeo. Olá, gente! Bem-vinda e bem-vindo e bem-vinde a este canal que é o Adodi. Este é um vídeo que eu acho importante e que é um vídeo sobre, assim, que eu acho que se você considerar importante também, compartilhe. Estamos em ano de eleição e as coisas já estão começando a borbulhar, a gente sabe o que vem por aí. Eu acho que alguns discursos precisam ser enfrentados, mesmo que esse vídeo chegue a 10 pessoas, só o fato dele chegar e talvez criar uma contradição e fazer as pessoas que se questionarem vai ser importante assim. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Lembre-se bem que em 2018, um dos principais discursos das partes mais conservadoras da política, dos políticos mais conservadores, dos candidatos mais conservadores, inclusive o atual presidente da República, usou muito a proposta do defender a família tradicional, ok? Vou defender a família tradicional, precisamos defender a família brasileira. Esse foi um dos grandes discursos e que conseguiu colar na sociedade em boa parte do eleitorado. E assim, já estamos aí há 4 anos desde que ele foi eleito e a sua família foi protegida? A sua família foi defendida? E de que ela precisava ser defendida? E do que ela realmente precisava ser defendida, ela foi defendida? Enfim, bora desconstruir isso aqui. Quero fazer esse vídeo sobre, exatamente sobre esse título, né? Temos que defender a família brasileira. Porque é importante desmascarar um discurso que é falacioso e que está tentando fazer as pessoas acreditar que existe algo que está destruindo a família e que na verdade esse algo não existe. E que a gente observa que o que está acontecendo é um desvio de foco para que as pessoas não se importem com aquilo que realmente importa numa eleição, ou na questão política, ou nas questões outras. E aí por que eu estou trazendo justamente essa coisa das famílias estarem com poder de compra menor, né? Porque a gente precisa se atentar àquilo que é real, a gente precisa se atentar para aquilo que de fato está acontecendo. Quando você observa que famílias não estão conseguindo sobreviver durante uma crise, é porque aquele que deveria estar garantindo o mínimo para a população não está garantindo. E quando eu estou falando ele, eu não estou falando apenas do presidente da República, apenas de Bolsonaro, porque ele faz parte de um governo, ele é a cabeça de um governo aqui no caso. Então quando eu falo ele aqui, eu estou falando de coisas mais amplas, eu estou falando principalmente do governo atual, de Bolsonaro, de todos aqueles que o cercam, e principalmente da ideologia da qual ele se cerca, dos valores dos quais eles se cercam e dos discursos que ele aqui se cerca, que é o discurso conservador, reacionário, na verdade, de extrema direita, e que se apega a coisa da tradição, da religiosidade, da família, essa coisa toda. Então, se você tem neste momento da nossa história, em pleno 2022, famílias inteiras passando por necessidades, é porque essas famílias não foram defendidas e protegidas como alguém lá em 2018 prometeu fazer. Porque, na verdade, meu querido, o que ele prometeu não tinha como ser cumprido porque não tinha nada ameaçando a família brasileira dentro daquela perspectiva. Era um monstro mentiroso imaginário criado para assustar a população e boa parte da população, principalmente a mais religiosa, assim. Já vou chegar onde realmente importa no que diz respeito a onde a gente deve olhar. Mas preste atenção aqui. Se você chegou até aqui nesse vídeo, se inscreve nesse canal porque sua inscrição é muito importante. Deixa o seu like, compartilha para que chegue o mais longe possível. Comenta a sua visão e opinião sobre isso. E me segue nas redes sociais, @GiovanniAdodi, para saber o que eu estou postando por lá. Mas eu vou deixar o link das redes sociais aqui na descrição. Voltando, por que eu estou falando de monstro imaginário e dessas coisas todas? Esse vídeo é um vídeo bem didático e simples, mas acredito que é importante porque esses assuntos precisam ser repetitivos mesmo para chegar mais longe e em mais pessoas. Quando se fala que existe uma vontade de destruir a família e que, por exemplo, essa vontade vem da suposta, aspas, ideologia de gênero e que isso, por exemplo, é uma vontade da comunidade LGBTQIA+, querer destruir famílias,
Isso aqui é falacioso e mentiroso porque não existe na realidade, né? A comunidade LGBT não está pautando o fim da família ou das famílias, não está representando o fim dessa formação parentesca e etc. A gente quer sim desconstruir uma ideia de família e destruir uma ideia de família, que é aquela ideia de que só existe uma possibilidade, né? Que é a família branca, a família de homem e mulher, a família com homem, mulher e filhos, a família de homem, mulher e filhos que tenham dinheiro e que sejam brancas. Essa é a ideia de família que o nosso sistema defende e que o nosso presidente, inclusive, também defende. E a gente precisa se atentar a isso porque todo esse discurso de proteger a família brasileira, ele é falacioso e mentiroso, mas também perigoso porque ele esconde aquilo que de fato é real e aquilo que de fato precisa ser observado pelas pessoas. Ele distorce uma realidade, ele cria uma visão equivocada sobre a realidade. Primeiro ponto, quando a gente pensa em destruição da família, a gente tem que levar em conta, ou das famílias, em plural, porque são várias formas de formação de família. O que destrói uma família é as formas de discriminação, os discursos de ódio, a forma como as pessoas não aceitam as diferenças. Então, quando eu digo que esse discurso conservador de destruir a família, que tem uma comunidade LGBTQIA+, querendo destruir a família, ele está distorcendo a realidade. Porque na realidade o que destrói a família é a LGBTfobia, por exemplo. Quando um pai ou uma mãe não conseguem aceitar sua filha LGBTQIA+, ou seu filho LGBTQIA+, e expulsa esse filho ou essa filha, agride, discrimina, ou até mata essa pessoa, membro daquela família. Parte dessa sociedade, por acabar acreditando num discurso distorcido da realidade, mentiroso, que é esse discurso de proteger a família e etc., acaba, às vezes, não observando que o que de fato está destruindo essas configurações familiares inteiras são todas essas formas de discriminação e de ódio, de preconceito que existem contra pessoas LGBTQIA+, por exemplo, assim. Porque, na verdade, não é a comunidade LGBTQIA+, que está destruindo a família. É a forma de família tradicional que está destruindo a vida de pessoas LGBTQIA+, assim. Porque essa forma de família tradicional pensada pelo cristianismo é uma forma discriminatória. É uma forma de excluir pessoas e marginalizar pessoas. E que quando aceita desde que aquela pessoa seja discreta, entre aspas, enfim. Ou seja, o que está acontecendo na verdade é o oposto, né? As pessoas LGBTQIA+, sendo destruídas, mortas, discriminadas, jogadas para fora de casa por uma configuração tradicional de família, assim. E aí o segundo ponto, porque eu não quero que esse vídeo seja longo, e eu acho que eu estou sendo muito claro, e se eu não tiver, comente para que a gente converse nos comentários, é que esse discurso de proteger a família tem que ser muito questionado ao extremo. E a primeira pergunta é, que família ele quer proteger? Que família? Tipo, porque é o seguinte, queira você ou não, é fato consumado que a nossa sociedade é formada por diversas configurações familiares. Isso aqui é uma realidade, são famílias. Existe o homem com a mulher e filhos? Existe. Mas existe a avó com o neto, o tio com o sobrinho, o tio com a sobrinha. Existe a configuração de família entre dois homens e filhos, entre duas mulheres e crianças. Existem famílias das mais diversas formas. Famílias negras, famílias brancas, famílias indígenas, famílias interraciais. E aí, quando alguém vem a público, enquanto candidato a, por exemplo, a presidência da República, dizer que vai defender uma família, você precisa prestar atenção do que ele está falando exatamente e juntar os pontos daquele discurso, assim. Eu lembro que em 2018, por exemplo, este atual presidente da República, que é o Bolsonaro, dizia que é muito difícil ser patrão no Brasil. É difícil ser patrão, porque o trabalhador tem muito direito. Aí, alguns raciocínios começam a ser lógicos. O que isso tem a ver? O que uma coisa tem a ver com a outra? Para mim, é muito fácil conectar isso e penso o seguinte. Eu tenho um cara que está dizendo que o patrão, que é aquele que detém o poder numa relação de trabalho e que geralmente é rico, principalmente os mais ricos, ele está dizendo que esse cara sofre, que ele é que é difícil, não é para ele que é difícil. Então, se eu tenho um discurso assim, isso quer dizer que aquele governo e aquela ideia vai ser mais prejudicial para quem é trabalhador do que para quem tem dinheiro. E aí, quando você começa a juntar essas ideias, você tem que prestar atenção assim, tá,
para onde ele vai nos levar? Porque fica muito óbvio que para mim juntar essas ideias, porque assim, se esse cara vai governar para quem é mais rico, isso quer dizer que esse governo ou que essa ideia política não é para todo mundo. É muito específico aqui e muito evidente que essa ideia política que está sendo defendida, ela vai acabar sendo guiada para outros campos daquele político, daquele governo e da atuação daquele governo. Então, se é um governo que pretende defender quem é mais rico, é óbvio que ele não vai se preocupar, por exemplo, com famílias que sejam pobres. Porque são as famílias que são pobres que são as trabalhadoras. E aí é outro ponto que a gente precisa ficar atento, assim, enquanto não só para as eleições, mas para a vida como um todo, assim. Esse discurso sobre proteger a família, ele é muito problemático, porque, na verdade, as famílias brasileiras, por exemplo, não estão sendo protegidas. Se a gente for pensar de fato que família é protegida no Brasil, é uma família muito específica, que é a família branca, heterossexual, de classe média alta. Essa é a família que é defendida com unhas e dentes por quem é conservador, por quem é reacionário, e que as pessoas mais pobres, às vezes, por vários motivos, caem nesse discurso de também defender a família, que precisamos defender a família, sem se tocar que não é a família dela que está sendo defendida, mas é essa família branca, burguesa, tradicional que está sendo defendida. Quando políticos conservadores falam sobre, e principalmente de extrema-direita, sobre defender a família, ele não está falando de defender a família pobre, de defender as famílias indígenas, de defender as famílias negras e outras configurações como as homoafetivas entre dois homens ou duas mulheres. É sobre proteger um tipo muito específico de família, que é o tipo de família que representa a sociedade que a gente vive, assim. A sociedade que a gente vive é uma sociedade capitalista. E quem tem o domínio desse capitalismo na nossa sociedade é a branquitude. A configuração familiar que representa esse sistema é a família branca rica. Então, quando quando políticos de direita e de extrema direita estão defendendo que a família precisa ser protegida, eles estão falando dessa família do comercial de margarina. Eles não estão falando da família negra que mora na periferia, da família negra, mesmo que essa família seja evangélica, só o fato dela ser pobre e de não ser branca, mesmo você sendo evangélico, não será a sua família a ser defendida. Porque, sendo você uma pessoa periférica, você vai continuar sendo alvo da violência policial, alvo da violência do Estado, que está representada na violência policial, alvo da crise econômica, alvo da fome, alvo do desemprego e de tantas outras coisas. E quando você tem uma situação como a atual, de crise, onde o governo poderia estar segurando as pontas para as pessoas mais pobres, fica evidente que só existe um tipo de família a ser defendido por essa ideologia, que são as famílias ricas, que são a que representa esse sistema, assim. E quando eu falo representa, é a imagem dessas famílias ricas e brancas é a imagem perfeita para o sistema capitalista e racista. E aí quando você está numa época de crise e percebe que as pessoas e as famílias diversas, pobres, estão largadas à própria sorte, é porque essa família não está sendo defendida. E aí, por que o discurso lá atrás de proteger a família da comunidade LGBTQIA+ é mentiroso e distorce a realidade? Porque tira o foco daquilo que de fato tem que ser combatido. Quem tem que ser combatido é quem não está protegendo essas famílias, garantindo a sobrevivência e a dignidade dessas famílias, não garantindo a dignidade de alimentação, de educação, de saúde, etc, etc. E que essas famílias também são formadas por pessoas LGBTs, sejam tias, sejam filhos, o que for, mas essas diversas configurações de famílias também incluem as pessoas LGBTs, sejam elas formando famílias enquanto casais, ou sejam as famílias tendo membros LGBTs ali. E aí tira o foco daquilo que de fato tem que ser combatido, que é a desigualdade, que é a pobreza, que é a fome, que é o desemprego. E aí chega na época da eleição, você acredita que tem alguém querendo destruir a família, você vota numa pessoa que na verdade quer destruir a sua família. Porque assim, me desculpe, se numa época de crise nada é feito para garantir a dignidade da população, é porque não estão do nosso lado, né? Estão contra a gente. Espero que esse vídeo tenha sido muito didático. Eu queria só desabafar sobre isso, porque esse ano vai ser um ano muito complicado.
os discursos moralistas vão vir à tona e que na verdade são falsos moralistas, vão fazer terrorismo com as pessoas, terrorismo com os eleitores, contando mentiras sobre a comunidade LGBT, contando mentiras com esse discurso de defender a família. E para finalizar o vídeo, preste atenção. Políticos de direita e principalmente de extrema direita, como esse que está aparecendo na tela, não estão defendendo todas as famílias. Estão defendendo primeiramente a própria família e segundamente a família rica, burguesa, branca, cristã. E as outras que lutem para garantir a sua dignidade. Até o próximo vídeo, se inscreve nesse canal, compartilha para que chegue mais longe. E eu só queria que esse vídeo fosse assim mesmo, uma conversa e um desabafo, porque eu queria muito falar sobre isso. Beijos!